Quando se tem o diagnóstico da Covid, a vacina deve ser feita 30 dias após o início dos sintomas ou naqueles assintomáticos 30 dias após o exame positivo para a Covid. No início falava-se para dar um intervalo de 15 dias, mas hoje sabemos que deve ser tomada preferencialmente no mesmo dia para aumentar a adesão à vacinação contra a gripe. Olha, se for beber moderadamente, não tem problema nenhum. O ideal é que não beba, mas o que não pode realmente é o uso excessivo de álcool, que pode realmente atrapalhar o sistema imunológico da pessoa. A vacina, você recebe um vírus morto, ou RNA mensageiro, ou um vetor viral, e o organismo começa a produzir anticorpos. Após 15 dias, ele já atinge níveis de anticorpos para levar à imunidade do indivíduo vacinado. O ideal é que não atrase, o ideal é que se faça a segunda dose no período que já foi estipulado, porque 2 doses da vacina você já começa a ter uma imunidade adequada. E o ideal é que você faça realmente o agendamento posteriormente da dose de reforço, porque é isso que nós estamos presenciando. Pessoas com 1 dose da vacina internando, principalmente pessoas idosas, 2 doses da vacina também, pessoas idosas com comorbidades, ou seja, pessoas que têm diabetes, obesidade, problema pulmonar, problema cardíaco, internado aí mesmo por essa cepa Ômicron que parecia ser mais leve, mas em pessoas não vacinadas e pessoas idosas com comorbidades, sem a vacinação completa, ou seja, de 3 doses, tem internado com casos até graves. Vacina contra a Covid, como qualquer outra vacina, pode dar reações locais, como dor no local da aplicação, pode ter aí nas primeiras 48 horas febre, dor no corpo, dor de cabeça, às vezes, raramente, soltar um pouco o intestino, mas esses sintomas, na grande maioria, são sintomas leves, sem nenhuma complicação. E em torno de 48 a 72 horas, acabam desaparecendo. Os estudos vêm mostrando que depois das 2 doses da vacina, em torno de 4 meses a 5 meses, a imunidade, os anticorpos caem bastante. Então, a necessidade da dose de reforço. E provavelmente, como a vacina da gripe, nós deveremos fazer a vacinação anualmente. Principalmente porque esse vírus, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, ele sofre muita mutação, ele se modifica muito. Agora mesmo, a mesma cepa Ômicron, já começaram a aparecer mutações, uma nova cepa em Copenhague, na Dinamarca, dessa mesma Ômicron, com potencial maior de transmissibilidade. Então, à medida que o vírus se modifica, e se modifica principalmente por falta de vacinação adequada, nós vamos precisar ir adequando essas vacinas e sempre fazendo reforço. A vacina pode dar realmente efeitos colaterais nos primeiros 48 horas e 72 horas. Os casos de reação vacinal, toda reação da vacina deve ser notificada, mas os casos graves decorrentes da vacina, possivelmente decorrente da vacina, precisam ser muito bem analisadas pelos serviços que são habilitados para isso. Se fala muito numa inflamação no miocárdio, principalmente adolescentes, após a vacina da Pfizer. Foram mais de 7 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos. Existem 14 casos suspeitos e esses casos de inflamação no miocárdio, chamada de miocardite pós-vacina, que são raríssimos, eles são reversíveis, né? Então, a vacina é muito segura. O universo de vacinação no mundo todo chega a torno de 4 bilhões de pessoas vacinadas até o início de janeiro. E os números vêm mostrando isso, o benefício da vacina. Supera e muito a questão dos eventos adversos, que são raros. Não, a não ser que o indivíduo tenha o vírus e ele estava com o vírus ali incubado e começou a apresentar manifestações da doença pela vacina.
O exame que detecta o vírus, seja o RT-PCR por suave nasal, ou então o teste de antígeno também por suave nasal, você visualiza o vírus. Então não tem como você ter um teste positivo porque tomou a vacina. Se o teste é positivo, é porque você foi infectado pelo vírus. E as manifestações são pela doença e não pela vacina. O DNA, que é o nosso código genético, isso não acontece. É o RNA mensageiro, aquele que leva a informação genética, que é feita a vacina de RNA da Moderna ou da Pfizer. E vai fazer com que o nosso organismo reconheça esse filete que foi encaminhado ao nosso corpo, e esse filete de RNA ele é eliminado rapidamente para o nosso organismo reconhecê-lo e começar a produzir os nossos soldadinhos de defesa, que chamam anticorpos. E aí, quando você entra em contato com o vírus, esse anticorpo vai reconhecer essa parte do vírus e vai produzir a defesa. Então, a vacina não é experimental, é uma vacina que já está em uso e aprovada na vida real, com mais de 4 bilhões de pessoas vacinadas, e também ela não modifica aí o nosso DNA. Olha, a grande maioria deve ser vacinado. Existem pessoas realmente que podem ter uma imunossupressão e a vacina pode realmente causar algum efeito adverso. Mas hoje nós temos vários tipos de vacinas. A Coronavac, por exemplo, é uma vacina de vírus morto. Então, não teria problema nenhum de um indivíduo tomar essa vacina. A mesma vacina de RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer, também não teria problema nenhum de um indivíduo ser vacinado. A vacina de vetor viral, essa, por exemplo, poderia ser deixada de lado, e as pessoas que têm imunossupressão e que têm risco de manifestação da doença, seria o ideal que se vacinasse com Coronavac ou então com a vacina de RNA mensageiro.